para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos à nossa sexta aula de Geografia do 8º ano, cujo tema hoje é América, Regionalização, Organismos de Integração e Colonização. E eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira. Sejam bem-vindos e venham comigo! Como é de praxe nas nossas aulas, eu sempre trago o livro didático, para você lembrar do seu grande amigo, companheiro de todas as horas. Nós estamos entrando de férias, mas pessoal, vamos aproveitar as férias, vamos ler um livro. O livro de geografia é muito interessante. Eu, por exemplo, gosto de ler bastante livros de geografia. Mas escolha um outro livro de literatura, uma crônica, uma ficção científica, assista bons filmes, frequente lugares que preservem a memória, a história ou valores culturais tradicionais de nossa cidade. Continue os estudos durante as férias. Tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos começar falando sobre a América. Uma primeira apresentação da América e de sua regionalização. Para isso, trouxe algumas questões problematizadoras, que são essas. Em que hemisfério está localizado o continente americano, o nosso continente? Quais os principais paralelos que cortam as Américas? Qual é a área territorial do continente americano? Quantos habitantes vivem no continente americano? Quais as características de nosso continente? Tudo bem? Vamos comigo? Bem, para falar sobre isso, eu gostaria de dizer para vocês, com respeito à dimensão e localização do continente americano, que o nosso continente, o continente americano, ele tem mais de 16 mil quilômetros do extremo norte, que é a Groenlândia, ao extremo sul, a Terra do Fogo. É um continente que tem uma grande extensão latitudinal, de latitude, extensão norte-sul. Isso tem uma consequência física e cultural, sociohistórica para o nosso continente. A consequência física é de que o continente americano ele tem uma grande diversidade natural de paisagens, porque sua área se estende por diversas partes do globo terrestre, de norte a sul, diversas áreas que têm diversos climas, vegetação, relevo e hidrografia, que nós vamos estudar posteriormente. Mas também o nosso continente, devido a essa grande extensão norte-sul, ele também tem uma grande diversidade sociohistórica. É um continente de 42 milhões de quilômetros quadrados. É o segundo maior continente em extensão territorial do mundo. Nós só perdemos para a Ásia. Em nosso continente existem 35 estados-nação, países, 35 países. Temos em média mais de 1 bilhão de habitantes, ou seja, 14% da população mundial. E eu trago essa imagem desse mapa sobre o continente americano. Vamos ler esse mapa. Qual é o título desse mapa? América no mundo. América no mundo. Olha como a América está localizada nesse mapa. Ela está bem no centro do planisfério. E aí nós podemos ver a grande extensão norte-sul do nosso continente. O nosso continente ele pode ser regionalizado. Vamos lembrar o que é regionalizar? Regionalizar é dividir um território em partes. E pode ser feito por vários critérios. A regionalização que eu trago aqui é a regionalização do continente americano em as 3 Américas. Essa regionalização, nós dizemos que é uma regionalização física, porque ela leva em consideração características físicas. Por exemplo, qual é a característica física de um colega seu que está aí do seu lado? Ele é alto, ele é baixo, ele é gordo, ele é magro. É uma característica física. Então, levando em consideração as características físicas do continente americano, nós podemos dividir o continente em 3 Américas, de acordo com sua distribuição das terras no sentido norte-sul. A mais ao norte é a América do Norte, ela fica no norte, América do Norte. A central é a América Central,
porque ela fica entre a América do Norte e a América do Sul. E a mais ao sul é a América do Sul. Vamos para a imagem, vamos aqui para essa imagem. Nesse mapa, qual é o título desse mapa? As três Américas. A América do Norte está pintada de cor rosa. Quais são os países da América do Norte? Canadá, o mais ao norte, Estados Unidos e o México. O México faz parte da América do Norte, do ponto de vista da regionalização física. E na América do Sul, quais são os países? Brasil é da América do Sul, é o maior país da América do Sul, que está pintada de laranja nesse mapa. Brasil, Chile, Argentina, Colômbia, Venezuela e vários outros países. Faltou uma América aí que eu não falei, não foi? É a América Central. A América Central está pintada de verde neste mapa. Só que para estudar a América Central, eu trouxe dois outros mapas para a gente visualizar melhor a América Central, que está aqui. A América Central, do ponto de vista de suas características físicas, ela é regionalizada em duas Américas. A América Central insular e a América Central continental. Na América Central insular, insular vem de ilha. É a América Central composta de ilhas. Por exemplo, quais são algumas ilhas da América Central insular? Muito conhecidas: Cuba, Haiti e Porto Rico. São países da América Central insular, ou seja, são ilhas na América Central. Outra parte da América Central é a América Central continental, porque faz parte do continente, não é ilha. Alguns países muito conhecidos da América Central continental: Guatemala, Nicarágua, Panamá, onde existe o Canal do Panamá. Nessa imagem fica muito bem, caracterizado essas duas Américas. A América Central insular, o conjunto de ilhas que fazem parte da América Central, e a América Central continental, que é a região continental, é continente, não é ilha. As Américas, elas podem ser regionalizadas por outro critério, que é o critério histórico e cultural. Qual é esse critério? Tem a ver com a história, características históricas comuns e características culturais comuns. Uma característica cultural bem marcante que divide, separa, caracteriza um povo em relação ao outro é a língua. E é com base nesse critério histórico e cultural, a América ela pode ser dividida, regionalizada em duas partes, em duas grandes regiões. A América anglo-saxônica e a América Latina. Que, professor? Anglo-saxônica? Pessoal, quando eu digo América anglo-saxônica, anglo-saxão é o nome que se dá ao povo da Inglaterra. O povo que vive na Inglaterra. O povo que vive na Inglaterra é descendente dos anglo-saxões, que era um povo, uma tribo, duas tribos distintas que se uniram e formaram os anglo-saxões. É como os indígenas, pessoal, no Brasil. Os indígenas, cada um não tem um nome do seu povo, de sua tribo, não tem? Não é isso? Da mesma maneira, o povo que deu origem à Inglaterra foi o povo anglo-saxão. É um povo que fala a língua inglesa, o inglês. E foram eles que colonizaram predominantemente a América anglo-saxônica. Sabe quem são os países da América anglo-saxônica? Estados Unidos e Canadá. Então, a América anglo-saxônica é a parte da América que foi colonizada predominantemente pelos ingleses, pela Inglaterra, e que hoje deu origem aos países chamados de Estados Unidos e Canadá, com um destaque para o Canadá. O Canadá foi colonizado tanto por ingleses quanto por franceses. A outra parte da América que nós falamos, de acordo com a regionalização histórico-cultural, é a América Latina. Por que latina? Latina vem de latim. O que é o latim? O latim é uma língua antiga de um grande império que existiu, que eu acredito que já estudaram na aula de história, que é o Império Romano. A língua do Império Romano era o latim. Só que o latim, essa língua, desapareceu. Ela ainda está presente em alguns termos jurídicos, científicos e no Vaticano, que ainda celebra algumas missas no latim. Mas o latim ele desapareceu. E ele deu origem a outras línguas, que nós chamamos de línguas neolatinas. Neo quer dizer novo, novo latim,
Quais são as línguas neolatinas? O português e o espanhol. É por isso que a outra parte da América é chamada de América Latina, porque ela foi colonizada predominantemente por povos que falam línguas neolatinas, como o português, a nossa língua, e o espanhol, certo? Por isso é América Latina. Vamos aqui para o mapa. Olha esse mapa. Então esse mapa, qual é o título dele? Divisão segundo a colonização predominante. Tudo que está de laranja nesse mapa faz parte da América anglo-saxônica, que foi colonizada pelos ingleses, que fala predominantemente a língua inglesa e que hoje deu origem a países desenvolvidos, de capitalismo avançado. A outra parte desse mapa está toda de verde, são os países que fazem parte da América Latina, que foi colonizada predominantemente por portugueses e espanhóis e que falam essas línguas, né? Todos esses outros países de verde, e que deu origem a países, né, que não estão tão avançados, né? Países subdesenvolvidos ou, de acordo com o que a gente estudou em outra aula, em vias de desenvolvimento, são termos que são utilizados para isso no nosso livro didático. Bem, pessoal, olhando para esse mapa, eu queria fazer uma outra ressalva. A América Latina, ela também foi colonizada por outras nações, como os holandeses e os ingleses, mas predominantemente por portugueses e espanhóis. Quando a gente olha para esse mapa, a gente tem que refletir o seguinte, que esse conjunto que é a América Latina é permeado por uma grande diversidade de manifestações culturais, que estão relacionadas não apenas ao elemento europeu, mas também aos povos indígenas que habitavam essas regiões antes da chegada dos colonizadores europeus e que também, resultado do processo de miscigenação, conformaram, produziram uma nova cultura miscigenada, misturada, resultado da relação desses povos, né? Tanto os que já habitavam quanto os que chegaram a partir da colonização. Então vamos falar agora sobre o continente americano e os organismos de integração. Eu trouxe algumas questões para a gente refletir sobre isso. Primeiro, como se relacionam os países nas Américas? Será que eles possuem organismos de integração? Quais são os organismos de integração mais importantes do continente americano? Vamos pensar sobre isso? Vamos lá? Bem, para falar sobre isso, nós temos que primeiro nos questionar sobre o que são organismos de integração internacional. Organismos de integração têm como objetivo incentivar o intercâmbio cultural, político e econômico entre os países. Existem diversos organismos no mundo, todos cujos objetivos e constituição podem ser alterados em razão de mudanças nos governos e na relação entre os países membros. Então, os organismos de interação, eles têm como objetivo incentivar as relações que nós dizemos multilaterais entre os países, incentivar a troca, a discussão, o diálogo, a diplomacia, tanto do ponto de vista cultural, costumes, tradições, línguas, quanto do ponto de vista político, econômico entre os países. Por isso que nós dizemos que são organismos de integração. E é por isso que eu trago essa fotozinha aqui, essa imagem de um globo terrestre cheio de bandeiras, né? Cada uma bandeira, mas cada uma em separado, mas que precisa estar sempre dialogando, porque faz parte do mesmo planeta. Existem vários organismos de integração na América. Eu trouxe aqui, devido ao nosso tempo, apenas 2 organismos, os mais importantes. O primeiro deles é o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, que era popularmente conhecido como NAFTA. O que era o NAFTA? O que era esse Tratado de Livre Comércio da América do Norte? O nome já diz, era um tratado de livre comércio para promover a livre circulação de mercadorias, o comércio entre os países signatários desse tratado. O NAFTA entrou em vigor em 1994. Ele é um acordo de livre circulação de mercadorias, de comércio, não de pessoas. Não há liberdade de circulação de pessoas, só de mercadorias. Foi um acordo assinado entre o Canadá, Estados Unidos e o México. Esse acordo foi revisado em 2018 e substituído pelo acordo Estados Unidos, México e Canadá, que tem como sigla USMCA.
Aqui eu trago uma imagem dos países que fazem parte desse Tratado de Livre Comércio. Vamos lá para a imagem. Olha, nessa imagem os países estão retratados, estão pintados, né? A área territorial do país está com as cores da sua bandeira. Sua bandeira. Por exemplo, o país que está mais ao norte nessa imagem é o Canadá. A área territorial do Canadá está coberta, pintada com as cores, com a sua bandeira. A bandeira do Canadá é essa daí, é vermelha, branca, vermelha listrada, né? Tem uma plantazinha lá, uma folha no meio. A bandeira dos Estados Unidos é o território dos Estados Unidos. Lá que tem uma parte ao norte do Canadá, que é o Alasca, que faz parte dos Estados Unidos. Então, tem os Estados Unidos, que é essa bandeira branca, vermelha, azul, com as estrelas brancas, né? Parece com a bandeira do Maranhão. E ao sul, nós temos o México, que está lá pintado com a sua bandeira, que é branca, verde e vermelha, com um símbolo, um brasão, bem no meio lá do território mexicano. Então, esses são os países que fazem parte do NAFTA. Bem, o NAFTA eu estou apenas comentando, porque eu vou dar evidência mesmo agora pelo organismo de integração que nós fazemos parte, o Brasil, nós, né, o Brasil, enquanto nação, faz parte, que é o Mercosul. Mercado Comum do Sul. O Mercado Comum do Sul ele foi formado em 1991. É um acordo entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Foram os primeiros formadores do Mercosul. Em 2012, a Venezuela aderiu. No entanto, em 2016, ela foi suspensa por não obedecer a uma das cláusulas do contrato, que é a cláusula democrática, de que só pode fazer parte do Mercosul países que garantam liberdades democráticas, democracia e eleições frequentes, né? Isso aí. Hoje, a Bolívia está em processo de adesão ao Mercosul. Eu trouxe essa imagem aqui do Mercosul, da mesma maneira que a do NAFTA, né? Com os países, com seu território pintado, né, com as bandeiras, com a bandeira. O Brasil é o territóriozão do Brasil, o Brasil todos nós conhecemos, olhamos no mapa e reconhecemos logo, né? O território da Argentina é aquela bandeira branca, azul, com aquele sol no meio pintado. O território do Paraguai está entre o Brasil e a Argentina, é a bandeira azul, branca e vermelha, com brasão ao centro. E o território do Uruguai, o Uruguai está ao sul do Brasil, né? E é aquela bandeira listrada, branca e azul com um brasão. O Uruguai é bem pequenininho, né? Um território bem menor do que o território brasileiro e uma população também menor, desculpe. O Mercosul, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, certo? De acordo com o site oficial do Mercosul no território brasileiro, que é ligado diretamente ao governo federal, à página do governo federal, o objetivo do Mercosul é um instrumento fundamental para a promoção da cooperação, do desenvolvimento, da paz e da estabilidade na América do Sul. Então, esse é o objetivo proclamado pelo acordo, de acordo com o governo brasileiro, site do Ministério das Relações Exteriores. Então, a atuação do Mercosul não é só uma atuação econômica, é uma atuação que visa, que tem como objetivo contribuir para que os países da América Latina dialoguem, sentem, busquem alternativas para os problemas que envolvem as várias nações, que coopere pelo desenvolvimento, pela paz, pela estabilidade política, econômica e social na América Latina. E aí eu trago para vocês a bandeira oficial do Mercosul. Olha lá a bandeira oficial do Mercosul. É a bandeira branca com 4 estrelas. Cada estrela representa um dos países que compõem o Mercosul. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Cada um é uma estrela, com a linha verde e o nome Mercosul. O Mercosul hoje faz parte do nosso cotidiano, pessoal. É só vocês olharem para as placas dos carros que estão sendo emplacados agora. Aquela placa branca e azul, nas cores do Mercosul, é a placa do Mercosul. Os carros que têm essa placa têm livre circulação entre os países que compõem o Mercosul. Bem, pessoal, o Mercosul tem todos esses objetivos autoproclamados pelo acordo, né? E também o Mercosul, de acordo com os especialistas, né, discutem muito a questão do Mercosul. O principal objetivo do Mercosul é a integração econômica e comercial por meio da livre circulação de bens, serviços e capitais. Hoje esse é o principal objetivo do Mercosul. Garantir o livre comércio de bens, mercadorias,
de prestação de serviços, mas também de capitais, né, do mercado financeiro. Esse é o objetivo do Mercosul. No entanto, entretanto, muitos autores, muitos especialistas vão dizer que o Mercosul enfrenta grandes dificuldades para concluir essa integração econômica devido às grandes diferenças econômicas entre os países que fazem parte do Mercosul. E aí eu trago essa imagem da bandeira do Mercosul tremulando ali, né, ao sabor dos ventos, né? Vamos torcer para que os ventos sejam bons. Outra questão importante para a gente falar sobre a América é o processo de colonização. Porque hoje as pessoas falam muito sobre por que os países da América são ricos e por que alguns países da América são pobres. Geralmente as pessoas costumam identificar no processo de colonização as raízes da riqueza ou da pobreza dos povos da América. Bem, vamos refletir um pouquinho sobre isso, sobre a colonização da América e as relações com o território, com as dinâmicas do território? Para isso, nós primeiro temos que começar a falar sobre o que é colonizar. O que é colonizar, pessoal? Nós dizemos que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, a Argentina pelos espanhóis, a Jamaica pelos ingleses. O que é colonizar? Colonizar, pessoal, segundo o dicionário, é tomar para si. Então, quando a gente diz que o Brasil foi colonizado por Portugal, nós estamos dizendo que o governo português, o Estado português, tomou o território brasileiro para si. Quando nós dissemos que os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra, nós estamos dizendo que a Inglaterra tomou para si o território que hoje é os Estados Unidos. Isso significa colonizar, tomar para si. Além dessa reflexão, qual o contexto da colonização? Será que nós podemos falar de diferentes tipos de colonização que deram origem a diferentes países? Geralmente se diz que tiveram dois tipos de colonização: as colônias de povoamento e as colônias de exploração. Quais as características de cada uma delas? Vamos estudar isso? Vamos lá. Pessoal, antes de começar a falar sobre a colonização das Américas, eu tenho que dizer o seguinte. Pessoal, o território das Américas não era uma folha em branco que os europeus escreveram o que eles queriam. Aqui viviam uma grande diversidade de povos, desde as comunidades tribais indígenas, como nós conhecemos, até sociedades altamente desenvolvidas, que dominavam conhecimento de nível superior, dominavam a engenharia, a arquitetura, a economia, a urbanização, que eram os povos, os incas, os maias e os astecas, que tinham civilizações, tinham cidades que tinham quase que 500 mil de habitantes, coisa que era muito difícil de se encontrar até na Europa. Então existiam desde as comunidades tribais indígenas até sociedades altamente complexas, como os incas, os maias e os astecas. Aqui, de acordo com os especialistas, no continente americano viviam mais de 50 milhões de pessoas, uma grande diversidade étnica, costumes, tradições, social, política e religiosa. Sociedades complexas que, no entanto, foram desestruturadas, desarticuladas pelo processo de conquista promovido pelos Estados-nação da Europa durante o período da colonização. Bem, o nosso tema da aula não é para aprofundar isso, eles aprofundam sobre essa questão na aula de História. Aqui é só para a gente visualizar no mapa essa população. Vamos olhar lá no mapa, vamos lá. Qual é o título desse mapa? Povos da América pré-colombiana. Por que a gente diz que é pré-colombiana? Pré quer dizer antes. Os povos que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Tem até um filme, assistam, 1492, que conta a história da chegada de Colombo nas Américas. Então, olhem para esse mapa, pessoal. Povos da América pré-colombiana. Então, pessoal, isso aqui não era um espaço vazio. Não era uma folha em branco. O Brasil, por exemplo, está pintado de amarelo, né, na América do Sul. Existiam vários povos, né, os Xavante, os Timbira, os Tremembé, tantos outros povos indígenas. Então, na América pré-colombiana, havia civilizações extremamente complexas, como os Incas, os Maias e os Astecas, que viviam no território que hoje é o México, né? Eram civilizações que tinham pirâmides, tinham uma agricultura extremamente desenvolvida,
extremamente desenvolvidos na astronomia, na engenharia, na matemática. Na América do Sul eram os povos os Incas, né, que é essa região pintada de verde, né, o Império do Sol, o Império Inca, também extremamente desenvolvido. O certo, pessoal, é que a colonização, de fato, o que nós entendemos como América, ela começa a existir a partir das grandes navegações do século XV e XVI, com a chegada de Cristóvão Colombo em 1492, um navegador genovês que foi bancado, financiado pela coroa espanhola, pelo reino, né, da Espanha na época. E aqui nessa imagem a gente retrata justamente essa chegada de Cristóvão Colombo, né? Nessa imagem, essa imagem, pessoal, não é da época, não é de 1492, não veio ninguém pintando imagens, essa imagem ela foi feita quase que um século depois, e tanto como nós podemos perceber que a esquadra, os navios, parece que são maior do que a Terra, né? O continente americano é enorme, né? Mas os navios parece que é maior que a Terra. Olha o barco em que ele aportou, né? Que ele vai chegando. Parece que o barco é maior do que os indígenas, é tudo bem maior, mais grande. Ele veio em cima do barco em pé, Cristóvão Colombo, a bandeira branca lá em cima. Então a imagem passa essa ideia de superioridade dos europeus em relação aos indígenas. Mas a gente tem que entender qual o contexto que proporcionou a chegada dos europeus aqui no continente americano. Qual o contexto que a Europa vivia? Pessoal, a Europa vivia o contexto da primeira fase do capitalismo, né, chamada de capitalismo comercial. Era o momento da revolução comercial ou do mercantilismo na Europa. Nesse contexto, os países europeus eles necessitavam de colônias. Colônias, né, conquistadas, a dominação de colônias, de ocupar novos territórios para usar esses territórios como fonte de riqueza, de matéria-prima para os países, né, europeus, Portugal e Espanha, principalmente nesse primeiro momento. Então eles tinham essa política de fundar colônias, de colonizar, de conquistar novos territórios. Uma política econômica importante que foi necessária para a acumulação e para a concentração do capital necessário para um empreendimento como esse. Uma viagem como essa que era altamente custosa. Tempos atrás não dava para fazer uma viagem como essa. Um outro elemento que favoreceu a conquista, a colonização, foi a política protecionista que os estados europeus adotavam. A ideia de que eles tinham que defender o mercado, os produtores nacionais, dos produtores estrangeiros. Aí, por exemplo, o governo começava a colocar taxa sobre toda e qualquer mercadoria que viesse de outro país para proteger o produtor nacional. É o protecionismo. Outra prática econômica que favoreceu as grandes navegações era a balança comercial favorável. A ideia de que, para garantir a estabilidade econômica, era necessário vender mais do que comprar. Então, assim o país se desenvolvia, quando ele vendia mais do que comprava. Protecionismo. E, por fim, uma ideia muito em voga na época defendia que a riqueza das nações ela provinha do acúmulo de pedras preciosas, ouro, diamante, e esse era um dos grandes objetivos da conquista e da colonização. Então, pessoal, essas ideias elas foram importantes porque elas forneceram um caldo de cultura, um contexto que financiou e garantiu as grandes expedições, garantiu o recurso necessário para as grandes navegações. E essas grandes navegações, no contexto da América, produziram diversas formas de colonização. Nós vimos no início que a América é um continente enorme. Ela foi colonizada por portugueses, espanhóis, ingleses, franceses e holandeses. E não foi da mesma maneira. Geralmente se diz que houve diferentes formas de colonização. Porque a implantação das colônias, elas foram influenciadas por um conjunto de fatores históricos e socioeconômicos. Essas diferenças estavam relacionadas às diferentes concepções de espaço, de território, bastante distintas, que conformaram dois tipos de colônia, as colônias de povoamento e as colônias de exploração. Ou seja, esses colonizadores, eles deram consequência, eles promoveram diferentes processos de colonização. Geralmente, no nosso livro didático, de acordo com o conteúdo do livro didático, eram dois tipos de colônia, as colônias de povoamento e as colônias de exploração, que eram duas formas diferentes de colonização e que, de acordo com essa ideia, deram origem às regiões desenvolvidas
e as regiões subdesenvolvidas do continente americano. Então vamos lá. Para falar sobre esses diferentes tipos de colonização, eu organizei as informações em forma de uma tabela, porque a gente tem que aprender a ler tabelas, não é verdade? Qual é o título dessa tabela? Colônias de exploração. Primeiro, as colônias de exploração. Qual foi a área de abrangência no território das colônias de exploração? A América Latina e o sul da América do Norte. Essa é a área. O sul da América do Norte, o sul dos Estados Unidos e a América Latina, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Quais eram as atividades econômicas desenvolvidas nas colônias de exploração? Primeiro, monocultura de algodão e açúcar. O que é mono? Mono quer dizer um. Cultura, agricultura. A agricultura de um só produto para exportação. Geralmente o algodão e o açúcar. Monocultura de um só produto. E a produção econômica? A produção econômica era voltada para a exportação. O objetivo era produzir açúcar para exportar. Aqui havia a ideia do pacto colonial. O que era o pacto colonial? Diz que é pacto, né? Mas era Portugal estabeleceu que a colônia do Brasil só podia comercializar com o reino português. Não poderia comercializar com nenhuma outra nação, só com Portugal. Todo o açúcar ou algodão produzido tinha que ser comercializado com o reino Portugal. Todo o minério, prata, ouro, diamante que foi retirado do Brasil nas Minas Gerais só podia ser vendido para Portugal. Não podia ser vendido para nenhum outro estado-nação. A propriedade das terras. A propriedade das terras, as terras eram organizadas em formas de latifúndio. O que é latifúndio? Uma enorme extensão de terra de propriedade de uma pessoa só, doada pela coroa, né, pelos donatários e por vários outros sistemas que foram desenvolvidos pela coroa portuguesa. E a mão de obra predominante? A mão de obra predominante era o predomínio do trabalho escravo. Eu digo predominante porque também havia trabalho livre, principalmente na criação de gado. A criação de gado, a mão de obra predominante era a mão de obra livre. Mas em todas as outras atividades econômicas, o que predominava era o trabalho escravo, do indígena e do negro escravizado. Então, pessoal, a ideia da colônia de exploração é a ideia do sujeito que veio de Portugal para enriquecer e voltar para Portugal. Essa é essa ideia da colônia de exploração. A ideia de que o cara veio para cá, ele não veio para estabelecer família. Ele não veio para fazer família e para ter filhos e viver nessas terras. Não, ele veio para cá para explorar, para enriquecer e depois voltar para Portugal. Essa é a ideia que está por trás da ideia de colônias de exploração. E aí eu friso essa ideia com a imagem da população negra escravizada no Brasil colonial até o Brasil imperial. Certo? A outra ideia é a ideia das colônias de povoamento. Nas colônias de povoamento, qual é a área territorial das colônias de povoamento? Os países da América anglo-saxônica, o Canadá e o norte dos Estados Unidos e a região sul do Brasil, que é considerada a região sudeste, né? E sul, a região mais desenvolvida, é a região mais desenvolvida do território nacional. Então seria essa área das colônias de povoamento. E como o nome diz, a colônia de povoamento era a colônia para povoar, para viver. Quais eram as atividades econômicas da colônia de povoamento? A policultura. Não havia um produto só. Se produzia aveia, centeio, trigo, batata, tudo que fosse necessário para a sobrevivência dos povoadores. Nas colônias de povoamento, outra atividade econômica eram as manufaturas. Manufatura, pessoal, é um estágio de desenvolvimento da indústria. É indústria, né? Manufatura. Havia manufaturas. A produção econômica nas colônias de povoamento era voltada para o mercado interno. Não era voltado para exportar um produto de valor comercial internacional. Não. Era voltada para produzir o necessário para a sobrevivência dos povoadores. Então a gente diz que a economia era voltada para dentro. E nas colônias de povoamento havia uma relativa autonomia da metrópole. Não havia um controle firme. Eles podiam até comercializar com outras nações, o que não acontecia nas colônias de exploração. A propriedade das terras, nas colônias de povoamento, as terras estavam divididas em pequenas e médias propriedades, geralmente de propriedade de familiares, da família, né? E a mão de obra? A mão de obra nas colônias de povoamento era o predomínio do trabalho livre.
predominava o trabalho livre, o que não quer dizer que não havia trabalho escravo, havia também, mas predominava o trabalho livre. Aí eu trago essa imagem para vocês. O que essa imagem diz para vocês das colônias de povoamento, pessoal? Essa imagem está associada à colonização dos Estados Unidos, da parte norte dos Estados Unidos. É a ideia do imigrante, daquela pessoa que chegou nas Américas. Olha como ele chega, pessoal. A imagem de Colombo, Colombo chega todo armado da cabeça aos pés com um monte de soldado, né? A imagem do Colombo. Nessa imagem, tem um monte de soldado armado da cabeça aos pés, com escudo e tudo? Não. Nessa imagem, quem chega? Casais. Homem e mulher. Pode perceber. Bem na frente vem um casal. Vem um homem com sua esposa. Do lado vem um soldado. Mais atrás vem outro casal com um filho. Então a ideia da colônia de povoamento é a ideia daqueles que vieram para ficar, para se estabelecer, para ter filhos. Eles não tinham a intenção de voltar para a Europa. Bem, pessoal, essa é a dicotomia, né, que o livro didático tenta explicar por que existem nações desenvolvidas e por que existem nações pobres no contexto das Américas. Certo, pessoal? E esse aí é o conteúdo que cai muito, isso aí nas provas, para você fazer uma prova para ir para uma escola melhor de nível médio, para você ir também no Enem, também vão abordar essas questões. Bem, pessoal, para terminar a nossa aula, a América é o segundo maior continente do mundo. Destaca-se pela sua extensão latitudinal, norte-sul, que contribui para a ocorrência de paisagens diversas e pelas dinâmicas de produção do espaço geográfico, resultante dos diferentes processos de colonização. Chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigado e boas férias!